Flamengo deixa um ótimo cartão de visitas para cima do Chelsea, vence de virada pelo placar de 3-1 e deixa sua vaga encaminhada para a próxima fase do Mundial de Clubes da FIFA. Nessa sexta-feira, o Mengão aplicou uma vitória, teve uma vitória incontestável frente ao Chelsea pelo placar de 3-1 de virada, conseguiu a vitória construída na segunda etapa, principalmente por conta das mudanças. Tem, claro, a gente vai citar aqui ao longo desse vídeo sobre, existe a análise que precisa ser feita pelo momento que está sendo disputado o Mundial, em relação ao momento do ano, né, por conta de calor, enfim, mas nada disso tira o mérito, nada disso pode fazer diminuir a análise em cima da atuação do Flamengo, em cima de um trabalho técnico do Felipe Luiz, que logo de cara, né, primeiro surpreendeu na escalação. Teve o Wesley voltando para jogar, barrou o Léo Ortiz, começou com o Danilo, e ele deixou claro na entrevista coletiva depois do jogo que o Felipe Luiz pensou no adversário, respeitou, analisou, fez todo um trabalho com o que tinha de informações, e ele foi muito, mais uma vez, não é a primeira vez, então isso está mantendo um padrão do Felipe Luiz, deixou claro o quanto ele tinha estudado o adversário e quanto ele iria mexer no time para explorar os pontos fracos do Chelsea e também, claro, para anular os pontos fortes. Acaba numa infelicidade, o Flamengo sai atrás do placar, o Flamengo começou a partida e foi um domínio do Flamengo durante praticamente os 90 minutos. Tem um azar, acaba num lance de escanteio, se eu não me engano, a bola vem uma bola espirrada, o Wesley e o Pulgar não se entende, o Wesley tenta dar um toque, o Pulgar está muito perto, enfim, acaba tendo uma lambança da defesa do Flamengo, com o Pedro Neto pega a bola e vai, né, consegue, ele já tinha, o Pedro Neto foi um cara importante, foi um dos poucos destaques do Chelsea na partida, pela força física e pela qualidade no drible, então fez alguns duelos importantes ali contra o próprio Wesley. Ele consegue sair da marcação, finaliza bem, o Rossi até consegue desviar a bola, mas não o suficiente para evitar o gol. Então, placar de 1-0 a favor do Chelsea, mas o Flamengo amassando, indo para cima e criando chances, mas termina o primeiro tempo em desvantagem. E aí vem o Felipe Luiz, olhando as opções que tem no elenco, começa a mudar e tem o Bruno Henrique entrando muito bem, fazendo a diferença. Então, o Bruno Henrique empata a partida, tem expulsão, o Chelsea perde um jogador logo em seguida por um jogador de expulsão relâmpago, e aí 1-1, com 11 contra 10, no calor que está fazendo nos Estados Unidos, e a gente vai citar também que tem esse lado de fim de temporada que faz uma diferença, fim de temporada para os europeus, o Flamengo, que está em metade de temporada aqui no Brasil e com várias opções hoje no elenco que tem, Felipe Luiz olha para o banco de reservas e tem diversas opções para mexer no time, ali foi só garantir o que já estava, quer dizer, garantir não, só confirmar o que aconteceu ao longo da partida com o Flamengo, com tranquilidade, virando o jogo e fechando a partida com um placar de 3-1, assumindo a liderança do grupo, chegou a 6 pontos com 2 vitórias, um cenário bem diferente aí, que é importante, né? Teve um vídeo anterior aqui no canal que eu falei sobre a estreia do Flamengo, a estreia dos brasileiros, e em relação ao Flamengo, eu pontuei que eu fiquei com a pulga atrás da orelha em relação à atuação da equipe carioca contra o Esperance da Tunísia, mas deixando aquela ressalva, pode ser a primeira partida, tem sempre um peso, o Flamengo era muito favorito naquele confronto, então aquele placar, a vitória me deixou meio, eu falei, o Flamengo teve chances de empatar aquele confronto, 1-0, então não teve uma vitória tão tranquila quanto esperado, a gente esquece tudo isso, quer dizer, aquilo é história, como vira história o Flamengo superar o Chelsea. Aí você está pegando um time. Eu já de cara, com algumas pessoas me perguntaram, eu falei, não tem favorito. Para mim, não enxergava o Flamengo muito superior que o Chelsea, nem o Chelsea muito superior. Era um confronto aberto. Só que mostrou realmente que vem os méritos para o Flamengo tem questões internas que ainda acho que evitam os elogios mais fortes, vamos dizer assim, em relação à gestão, mas montagem de elenco, o time que financeiramente se reestruturou, que é um exemplo que mostra um outro caminho caminho das pedras para o futebol brasileiro, que você tem condições de você se reestruturar e seguir com um trabalho sério, e você mantendo times fortes,
vendendo jogadores porque precisa, claro, mas consegue ter uma situação melhor. O Flamengo hoje tem um elenco muito forte. Não é para você, não tem dois times, óbvio, não existe nenhum lugar no mundo que você tire 11 titulares e você consiga colocar 11 reservas, mas você tem diversos, hoje o banco de reservas do Flamengo tem diversos atletas que disputam posição de titular na equipe carioca, no Mengão, e tem diversos atletas que hoje seriam titulares com o pé nas costas em outros times. E isso é mérito de gestão, isso é mérito da diretoria, de consegue fazer boas contratações. Hoje é muito mérito do Felipe Luiz, também, que está trabalhando muito bem esse elenco, e faz algo que aqui no Brasil nós ainda temos essa restrição, ainda pega um pouco, mas na Europa isso é muito comum, que é você ter a base titular, você tem os principais jogadores, mas você faz alguns ajustes de partida para partida, que foi o que o Felipe Luiz já fez, já aconteceu isso em outros jogos, nós já vimos. Então, acho que vale aqui muito citar o trabalho do Felipe Luiz, é um trabalho curto, ele não tem uma carreira tão longa, mas ele está começando a sua carreira como treinador de uma forma muito clara, de uma forma que a gente pode dizer, é, como é que eu posso estar resumindo, tem uma palavra para isso. Eu já não eu ia colocar como promissora, mas ele está se mostrando assim, ele está sendo muito coerente com as suas ideias, com o que ele tem de jogo, e isso está passando para os jogadores. O que chamou muito a atenção, inclusive, a imprensa internacional repercutindo, né, elogiando a atuação do Flamengo e elogiando o Felipe Luiz. Depois de muito tempo, né, eu sempre falo, bato na tecla aqui no canal Futejotos para tomar cuidado com o imediatismo, mas o Felipe Luiz está deixando todas as suas credenciais, o trabalho está falando por ele. Depois de muito tempo, eu estou vendo um treinador que parece realmente que estudou, que se preparou e que sabe do que está falando. Para mim, hoje, eu acho que a gente chegou a se falar do Felipe Luiz cogitado para a seleção. Achei um exagero por conta desse pouco tempo, mas não me surpreenderia daqui a algum tempo estarmos o Felipe Luiz ser um nome cogitado no futebol europeu. Depois de muito tempo, nós voltarmos a ter um treinador brasileiro realmente sendo cogitado num time europeu de médio escalão para cima. Porque o Felipe Luiz teve passagem importante na Europa, é um cara que, além de tudo, né, se vira bem em outros idiomas. As entrevistas dele, hoje mesmo a coletiva, né, ele respondendo de uma forma clara em vários idiomas, isso foi importante, mostra também esse outro aspecto que é importante no fora de campo. Então, o Felipe Luiz está deixando é um treinador hoje, pode ter uma reviravolta, já vimos isso em outros lugares, mas é um treinador muito promissor no futebol brasileiro. Eu espero, na verdade, eu acho que a minha torcida é que ele se mantenha nisso e nós possamos voltar a ter um treinador incontestável, um cara de primeira prateleira. Você fala, não, esse aqui ele trabalha muito bem, não é incontestável. Ele tem os problemas, tem os erros, como qualquer um, mas o Felipe Luiz, acho que deixa tudo isso, surpreendeu muito. Acho que o recado que eu quero deixar, principalmente nesse pós-jogo aqui, por conta do Felipe Luiz. Acho que ele deixa esse cenário de um treinador que foge do lugar comum e que mostra realmente um conhecimento, mostra uma bagagem importantíssima. Até onde vai chegar, a gente não sabe. Claro que facilita ter um elenco de qualidade, então o Flamengo hoje teve o Gerson conseguiu atuar bem, mas o Bruno Henrique mudou a partida, sentiu a questão da falta o ataque teve problemas, não, o Pedro perdeu um pouco do espaço, mas talvez seria interessante se o Pedro de antigamente seria importante contra o Chelsea quando estava no momento que o Flamengo estava tentando furar a defesa e não conseguia, tinha alguns problemas, mas trocas de passe muito rápidas, velocidade, jogadores muito inteligentes, jogadores com muita técnica. Isso chama atenção, que é o estilo do Flamengo. O Flamengo já vem com esse estilo de jogo, já não é de agora, mas com o Felipe Luiz melhorou. É uma defesa, o Felipe Luiz também consegue fazer com que o time tenha uma defesa sólida. Não é fácil você conseguir passar pela defesa do Flamengo. Isso também é muito mérito do treinador. Vale citar, claro, tem um lado importante em relação aos clubes que estão disputando o Mundial, que quando acontece aquele do final do ano, nós temos os clubes brasileiros
em final de temporada. Então já estão com cansaço acumulado, lesões acumuladas, a motivação está um pouco mais baixa, porque você passou o ano inteiro trabalhando. Agora, no meio do ano, a situação inverteu. Por isso que também estamos vendo isso, e é um cenário a ser citado. O Chelsea, os clubes europeus estão reclamando, né? Porque estão jogando no calor lá nos Estados Unidos. Tem a questão de até algumas partidas estão sendo adiadas por conta de ameaça de tempestade, mas no geral são partidas disputadas num calor intenso, de 28 para cima. E para quem está numa final de temporada, que é o caso dos clubes europeus, deixa eu pegando, o PSG jogou até um pouco tempo atrás, jogando a taxa final da Champions, o Chelsea teve a temporada, então sim, é importante. Os times europeus estão desgastados fisicamente, estão com jogadores que não estão no melhor da sua forma. Isso é um ponto. Então, que aí o próprio Cucurella, o lateral esquerdo do Chelsea, falou que se fosse com outras condições nós venceríamos o Flamengo. Pode ser, mas é importante. Acho que também vale esse cenário de entender que com um trabalho bem sério, com parte tática e assim, talvez o próprio fato de você ter essa diferença num clube europeu, mesmo poupando jogadores. Então, a gente fala tanto dos elencos estrelados da Europa, com várias opções, que eles colocam reservas para jogar algumas partidas, né? Acontecia contra brasileiro, não precisa entrar com força máxima para conseguir, porque a diferença técnica era muito grande. Eu acho que um recado que tá sendo deixado neste Mundial é que a parte física influencia cada vez mais o futebol, e quando você consegue pegar, acertar um trabalho, ter a parte técnica aliada com a parte física, e com treinadores inteligentes que sabem realmente extrair o melhor do seu elenco, nós vemos o que está acontecendo com o futebol brasileiro no Mundial. O Flamengo conseguiu 2 vitórias e venceu o Chelsea, isso é importante, vai ficar também. É um resultado grande, venceu um time europeu de primeira. Talvez hoje não seja potência na Inglaterra, não seja um dos principais times da Inglaterra, mas é um time que tem muito dinheiro e se mantém sempre ali, zona de Champions League, Liga Europa. É um time que costuma dar trabalho. Tivemos aqui, o Palmeiras venceu, teve confrontos mais tranquilos, mas venceu também. O Botafogo teve lá a vitória contra o Seattle, mas teve uma vitória histórica contra o PSG também, e o Fluminense empatou com o Borussia. Então a gente está falando dos 4 brasileiros, ninguém perdeu, e mesmo nos jogos mais complicados estamos passando esse cenário. Então é algo importante, é um recado, a gente entender talvez que estou vendo muita repercussão em cima disso. As vitórias cariocas, em relação tanto do Botafogo quanto do Flamengo, elas deixam um recado que fala, putz, o futebol brasileiro melhor gerido, o futebol brasileiro com uma melhor gestão, com melhores condições para os jogadores, para gramados melhores, tecnologia melhor, enfim, você tendo possibilidade de preservar os jogadores, não exigir tanto desses atletas, o futebol brasileiro tem chance de melhorar, voltar a ser competitivo no cenário mundial. A gente falar de um brasileiro encarar um europeu sem ter, usando aquela frase batida, de igual para igual. No Mundial, tive o Botafogo no último ano, que chegou quebrado para disputar o Mundial, então fisicamente pesou, ok, mas nós estamos vendo o cenário contrário, onde os clubes brasileiros preparados para disputar a competição estão encarando europeus de final de temporada e dando trabalho. Então, esse resultado do Flamengo é importantíssimo, dá muita moral para o elenco, dá muita moral para vários jogadores, mas o grande destaque aqui, para mim, eu deixo, que é com o Felipe Luiz, que deixou, para quem nós aqui no Brasil já conhecemos bem o trabalho dele, né, não é de agora, mas o Felipe Luiz mostrou, deixou o seu currículo para o futebol mundial com o que fez contra o Chelsea, que mostra realmente que tem ainda, o futebol brasileiro ainda tem muita qualidade, ainda pode estar na elite mundial. Então é isso, galera. Pós-jogo de Chelsea 1, Flamengo 3, chega no final. Abraço.